Gente, chegou a hora, Fê, a hora que a gente gosta, porque hora do embate. A semana tá começando e nada melhor do que a gente trazer amor pra pauta, certo? Traz amor. Exatamente. Gente, nós temos hoje duas participantes que vão argumentar sobre as vantagens e as desvantagens do relacionamento monogâmico, aquele bem fechadinho, que não entra ninguém. Sabe como é que é, né, Fê? Não. E o relacionamento aberto, que esse talvez você conheça muito bem, sempre cabe mais um. De um lado, nós temos a terapeuta Mônica Fernandes, que defende a monogamia. Do outro, temos a pesquisadora Mayumi Sato, que acredita no relacionamento aberto. Meninas, posso chamá-las assim? Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindas. Tudo certo? Começamos bem. O que foi, Antônia? Eu estou iniciando o processo, meu amor. O que você quer? Quer falar da questão fluida? Não, se acalma, meu bebê. Eu quero só fazer um pedido para as debatedoras de hoje, que é o seguinte, meninas, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui, mas é o seguinte, os debatedores que têm vindo, sabe, um chega para concordar com o outro e eles saem de mão dada se beijando na boca. A gente não quer isso. A gente quer debate, a gente quer o corpo mesmo na casa de nota, a gente quer o pão torando. Então, por favor. Escuta, tá? Vamos começar já jogando aquela pimenta gostosa, Antoninha. Eu quero saber da senhora, por que o relacionamento aberto não funciona? Bem, para mim não funciona, porque como cristã eu sigo regras determinadas pelo Deus que eu sirvo. Mas eu acredito que isso não vale para todas as pessoas, né? E a maioria delas, na verdade, que não são cristãs, acreditam que o relacionamento fechado diz respeito, a realmente uma intimidade, né? Você acha que o relacionamento aberto, de alguma forma, é uma afronta à religiosidade? Não uma afronta, mas não cabe dentro da religiosidade, né? Da religião existem regras, dentro dessas regras não cabe. Mayumi, então você não é cristã? Não sou. E eu acredito que o relacionamento monogâmico, ele só existe numa literatura mesmo. Para mim, isso tá na Bíblia, tá muito bem descrito, talvez. Eu acho que, em termos racionais, ele parece muito adequado para muita gente. Mas quando você transporta ele para a vida real, tem pouca gente vivendo assim. Então, a gente precisa encarar o fato de que tem alguma coisa que não se conecta à realidade. E é disso que eu falo quando eu falo de relacionamentos. Por que você tá nervoso, hein, Jotinha? Eu tô nervoso. Peraí, Antônia. Eu tô me coçando, assim, porque... Por quê? Eu não entro nem numa questão religiosa. Você é meio fechado, né? Porque não sou meio fechado. Eu sou 100% fechado. Esses são os piores, Fê. Não entra na minha cabeça... Tá. Justo, né? Você é uma pessoa justa. Mas é claro, porque assim, não é uma coisa que não existe hoje. Se a gente olha pro passado, e não é somente da religião, na Constituição, inclusive, respeita o relacionamento monogâmico. Então, eu tenho uma certa dúvida, um certo ceticismo quando a gente olha para esse passado. Mas não funciona, mas ninguém mais fala dessa forma, vamos mudar a sociedade, vamos construir a partir dos parâmetros como elas devem funcionar a partir de agora. E não é essa forma como é legitimizada, né? Até mesmo quando a gente olha, por exemplo, para uma estrutura familiar e como é importante ter a figura de um casal sólido, não somente para servir de exemplo para as crianças, mas também como isso funciona numa estética econômica também, de basilar do lar, de projeção das crianças. Então, é um assunto que eu fico irritado. Mas você não é liberal? Não, Cat falou isso. Eu não sou liberal. Ué? Como não conservador? É conservador. Eu sou um conservador. Ultra conservador. Não, ultra é meio pesado pra mim. Sabe por que você é conservador? Porque você nunca participou das rodinhas liberais. Quem participa dessa roda, meu amigo, vira a chavinha de um jeito. Cara, pior que eu já participei. Guardar nas devidas proporções. O pior é que eu já participei na minha... Mas eu achei uma coisa engraçada, porque você está tratando como se ela tivesse proposto um ideal de reinvenção da sociedade, mas não foi isso que ela disse. O que ela disse é, na prática, a teoria é outra, ou seja, muita gente diz que é monogâmico, fiel, casado, família, o cidadão de bem, família tradicional brasileira, e na prática está pulando a cerca e não consegue manter, na realidade, este ideal de amor eterno entre duas pessoas exclusivamente. Me cita uma razão pelo fato do relacionamento aberto, na sua opinião, não funcionar. Eu acredito que o ser humano, ele tem altos e baixos, você concorda? Então, em certo momento da sua vida, você tá, tipo, Mulher Maravilha, né? Tudo dando certo, tô ganhando dinheiro, tá topzera. Nessa hora, o relacionamento aberto cabe muito bem. No momento em que a sua vida cai, realmente, que você precisa de conforto, que você precisa de cuidado,
Não é verdade? Aí nessa hora, o que você faz? Aí você fecha o relacionamento. Você concorda? Aí eu trago um contraponto, que é justamente o fato de que quando você fala num relacionamento aberto, você dá importância para diversas relações afetivas, não só aquelas que estão conectadas a você sexualmente. Porque se a gente diz que a fidelidade carnal é o que define uma relação profunda ou não, o que você dirá então das suas amizades, das suas relações de irmãos, das pessoas que você conheceu no jardim de infância e continuam fazendo parte da sua vida? Eu tenho certeza que essas pessoas estarão lá para te acolher. E quando a gente fala de uma rede de apoio, uma rede de afetiva, é justamente tirar do centro do seu coração ou da sua vida a pessoa com quem você transa. Você não precisa despejar nela todas as suas demandas, né? Então, eu me relaciono com uma pessoa há 12 anos, tenho uma rede de afetos que são pessoas conhecidas, amigos, pessoas com quem eu estudei e continuam na minha vida, e todas elas são igualmente importantes. Obviamente, em alguns momentos eu recorro a um, recorro a outro, essas pessoas recorrem a mim e ninguém fica desamparado porque temos uma relação aberta ou não monogâmica, né? Então, no meu caso, o que eu enxergo que é tirar essa questão sexual do centro da relação pode tornar até a sua vida mais segura. Mas só uma pergunta. Sexo não é amor, então? Pode ser amor, e você pode ter muito amor que independe de sexo. E você pode ter muita proteção, e você pode também olhar para pessoas com quem você não se relaciona sexualmente, admirá-las e projetar, como você disse, e ser um exemplo para as crianças que não necessariamente nasceram do seu útero, né? Então, eu acho que quando a gente tira o sexo dessa equação, a gente percebe que, poxa, será que é isso mesmo que define uma relação importante, profunda? No meu caso, ela trabalha com sexo e amor extremamente distintos. Então, sexo e amor são coisas distintas e tá tudo certo. Agora, você namora, você é noiva, você é casada? Para a sociedade, até para simplificar, eu sou casada há 12 anos, moramos juntos. E a tua relação, ela é aberta? Ela é aberta. Então, por exemplo... É um canyon, um Grand Canyon. Para ambos os lados. Para ambos os lados, com certeza. Então, por exemplo, é só para eu entender. Você, por exemplo, você se relaciona com outros homens e ele sabe, ou vocês praticam isso tudo juntos? A verdade é que hoje em dia, eu sou uma pessoa cansada, eu não me relaciono com ninguém mais além dele, porque por falta de energia, tempo, vontade, etc. Mas a nossa relação não deixa de ser aberta e ter essa possibilidade se uma hora eu tiver vontade. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de relação, não é que eu tô desejando que algo aconteça com outra pessoa, mas se acontecer, não é o fim do mundo, não é isso que vai pautar o fim de uma relação, de uma conexão de fidelidade mesmo, de lealdade mais do que fidelidade, né? Então, sim, se uma hora ele quiser se relacionar com outra pessoa, ele pode me contar, ele pode não me contar, não me interessa, porque o que existe entre nós independe dessas outras relações. Em algum momento isso pode acabar se tornando mais importante e as coisas se conectando, isso já aconteceu em alguns momentos, mas em geral a gente leva a vida muito tranquilamente. Temos uma relação aberta, cada um faz o que quer. Ô Mônica, como é que você vê essa fala dela? Por favor, meu amor. Olha nessa câmera. Mônica, vai lá. Com todo o respeito do mundo. Claro. Mas você vive a mesma coisa que eu. Até um certo momento, todo mundo é muito jovem, todo mundo está curtindo muito a vida. Aí, em determinado momento, olha, eu estou cansada, então agora a gente fica junto. A diferença é que eu namorava. Aí, na hora que eu falei, vamos ficar juntos, a gente casou. E aí a gente assumiu perante a sociedade, que é o casamento, eu assumo perante a sociedade e Deus, que eu escolho esta pessoa para amar e ficar do meu lado para sempre. Antes disso, é um eternal e. Porque é isso, né, gente? Namoro é feito para acabar, né? Dá certo, acaba em casamento. Deu errado, acaba de vez. Falar? E é nessa hora exatamente que a gente se diverte. Mas só para entender, enquanto você não se diverte mais, Mônica? Só parou de se divertir? Extremamente. Você não tem noção. É que eu estou falando exatamente dessa bagunça, né? A gente fica com todo mundo, a gente beija todo mundo. Posso falar? Fala, Antônio. Não, eu só não entendi o que a Mônica falou em relação a aceitar traições. Se aceitava no namoro, mas no casamento não. Então, na verdade, não é aceitar traições. É que as pessoas veem namoro como um casamento, né? É aquele... Nossa, eu não enxerguei nunca... fase inicial. Eu nunca enxerguei namoro dessa forma. Namoro é teste. Você passa ou não.
Então você vai bem no namoro, dá certo. Você não vai bem no namoro, termina. É tipo uma FUVEST. Mas não é. Vamos ser sinceros. A gente não vive mais num tempo onde você namora durante anos porque você veio prometido pra alguém. Gente, não deu certo, você termina. Você não cria raízes, você não forma uma família com uma pessoa que você ainda não tem certeza. E quando você vai descobrir se tem certeza? E a gente convive no relacionamento de namoro. Fala, Antoninha. Eu tomara que, assim, eu seja muito sábia nas minhas palavras agora para não banalizar um assunto que é tão sério, né, gente? Que, na verdade, esse assunto ele é muito sério. E é muito duro o que eu vou dizer aqui, eu repito isso há muito tempo, as mulheres ficam com muita raiva de mim e algumas, às vezes, me procuram e falam, ai, caraca, por que você fala essas coisas? Porque você tem razão. Mônica, eu preciso lhe dizer que é o seguinte, eu não posso aqui afirmar que o seu marido é infiel, porque seria não seria justo da minha parte fazer isso. Mas o que eu preciso lhe dizer, Mônica, é que assim, assumir um relacionamento perante a sociedade é a maior bobagem que uma mulher pode dizer, porque não existe homem fiel, eu diria que 1 em 1 milhão, tá, Mônica? E assim, eu entendi completamente o que a Mayumi falou. Em momento algum a Mayumi falou que a relação dela é uma bagunça. O que ela disse foi o seguinte, que ela preza pela lealdade. E a diferença entre lealdade e fidelidade são duas coisas completamente distantes, tá? E eu prefiro um marido leal do que um marido que se diz fiel. Primeiro, porque não existe relação monogâmica. De novo, mais uma vez, 1 em 1 milhão, porque isso é da sociedade, isso aí vem desde os primórdios, os homens foram criados dessa forma, sabe? É uma coisa de educação, é uma coisa que está intrínseco na cabeça do homem. O homem precisa ser o caçador para se sentir homem, sabe? E não adianta dizer, agora estamos namorando, a coisa vai virar sério. O cara fala, ok, vai virar sério, mas não existe homem fiel, Mônica. Agora, homem leal... Não fala assim não, Antônia. Não generaliza a classe. Fica quietinho. Fala assim não, hein? Você está acostumado só com shake árabe, irmãzinha. Não, peraí, Mônica, e outra coisa, o que a Naomi... esqueci o nome. Mayumi. O olhinho puxado, linda. É o seguinte, você também é muito linda, Mônica, mas o que ela falou foi o seguinte, o meu relacionamento, assim, eu não tô por aí transando com ninguém, porque não tenho tempo, não tenho vontade, não tenho... Agora, se um dia eu tiver vontade, eu vou sentar com meu marido e conversar, e o nome disso não é bagunça, o nome disso, pelo contrário, é um relacionamento muito assertivo, muito de lealdade, e que isso não é porque sentiu vontade de ficar com outra pessoa, ou que ficou, ou que vai conversar, que isso aí é um relacionamento bagunçado. Pelo contrário, bagunça é ficar na hora do almoço transando com outras mulheres e a mulher achando que o marido está no trabalho. Não, mas, Antônia, eu concordo em partes com o que você disse, porque eu acho que tudo é uma questão de contrato. Quando você vai lá, aluga um imóvel, vou alugar um imóvel por 1 ano, tá lá o contrato bonitinho, artigo 1º, quais são as obrigações de um, a obrigação do outro e tal. Depois que você assinou o contrato, não dá para mudar no meio do caminho. Dá problema isso aí. Não dá, não? Mas vai falar isso pros homens desse país. Mudar o contrato no meio do exercício? Eu acho que tem algumas coisas na vida que são negociáveis e tem outras coisas que não são. Exato. Então, se a sua moral, ela depende de um papel assinado, se os seus princípios dependem de alguém vir e apontar e falar, ok, agora vocês estão casados e, portanto, chega de bagunça, se depende disso, tudo bem, você pode seguir esse caminho. Para mim, não depende. A minha lealdade, o meu relacionamento, o meu afeto, o meu cuidado com as pessoas, independe, 1, se eu estou transando ou não com elas, 2, se vem alguém e legisla ali e coloca um papel na minha frente. É isso. Não tem nada de negociável nos meus valores, assim como não tem negociável com relação à minha liberdade. E a liberdade do outro? Se eu prezo pela minha liberdade, como é que eu não vou permitir que alguém deseje outra pessoa, que alguém tenha uma aventura, se relacione, se divirta com essa outra pessoa? Mônica não tá gostando do que você tá falando, hein? Não, na verdade, eu vou falar o que eu penso, que essa é a minha opinião. Eu discordo do que a Antônia falou.
porque eu realmente acredito que exista a fidelidade dentro do casamento. Conheço centenas de pessoas que lutam, é luta, né? Isso é uma escolha. Antônia, primeiro te amo, zerei a vida só de falar com ela. Espera que eu preciso me restabelecer aqui. Conheceu ela pessoalmente. Preciso me restabelecer, perdi um pouco a noção. Vi ela ali e já deu uma tremida aqui. O que é, Antônia? É porque você está falando com uma mulher de quase 50 anos que teve 4 casamentos, entendeu? Então é por experiência própria. Não, mas também é os casos que a Antônia casou, meu. Mas isso será que não diz respeito ao mundo que ela vive? Porque claro. assim, vamos lá, eu estou aqui falando como uma mulher normal, que tem um marido normal. Que ela tem um não filho é normal. Não, imagina, ela é maravilhosa. Eu já até conheci, inclusive, já tinha até estudado casos de paciente. Quando eu fui fazer pesquisa, eu fiz pela página dela. Eu conheci ela há muito tempo. Acompanhei na época do primeiro TED. Olha o tempo que vai. Nossa, fez tempo. Mas ela não é muito normalzinha, né? Não é questão de normalidade. A palavra que eu quero dizer padrão, né? Também não seria padrão. Ó. Eu sou eu represento, eu represento uma mulher comum. Essa é a palavra. Uma mulher comum, com marido comum, criando filhos comuns, lutando para ter uma vida comum. E no meio desse ordinário, o extraordinário acontece. Você entende o que eu estou te falando?